estão? Eu sou Érica Pedreira, coordenadora do Núcleo de Fisioterapia aqui da Sanar Saúde, e hoje a gente está com um convidado mais do que especial no nosso podcast. Então vocês já sabem que a gente vai ter uma série de podcasts falando sobre diversas trajetórias brilhantes dentro da carreira da profissão de fisioterapia. Então hoje a gente não poderia abrir de uma forma diferente, trazendo esse profissional que é extremamente renomado no que ele faz, na área de especialidade dele, e ele vai se apresentar para vocês. Então, Leonardo Pamponé, professor Leonardo Pamponé, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia respiratória e em terapia intensiva. Seja muito bem-vindo, Léo. Me conta aí como é que você pode falar um pouco mais da sua trajetória para a gente, porque com certeza você se conhece mais do que eu, né? Olá a todos, como bom, pessoal? Então, como a Érica falou, eu sou Leonardo Pamponé, eu sou professor da Sanar, dos cursos da Sanar, de fisioterapia respiratória e terapia intensiva. Estou aí há mais de 15 anos na área de terapia intensiva, área de fisioterapia hospitalar. Eu tive a formação de residência, fiz a primeira residência que teve aqui no Norte e Nordeste, foi em 2004 até 2006, residência em fisioterapia hospitalar, com ênfase em terapia intensiva, e desde então minha vida sempre foi voltada para a parte de fisioterapia hospitalar, fisioterapia principalmente terapia intensiva, assim também como uma parte da reabilitação pós-hospitalar, pós-alta. Então, eu tenho o título especialista do COFITO, sobre a FICOFITO, em fisioterapia respiratória e fisioterapia em terapia intensiva, Então, basicamente é isso, esses anos todos aí foi nessa trajetória de muitos plantões, muitos pacientes, muito trabalho. Né, Léo? Isso aí. Muita coisa para contar para a gente, viu, gente? Fiquem ligados. Então, Léo, vamos focar aqui na sua especialidade de terapia intensiva, né? Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente querendo essa especialidade, tem muita gente querendo dar plantão, assim como você deu e ainda dá, né? Durante 15 anos, como você falou. Então, fala aqui pra gente, o que é ser um fisioterapeuta especialista em terapia intensiva? É uma área muito rica, assim, que as pessoas gostam muito de fisioterapeutas, né? Às vezes entra na faculdade, já não conhece, aí queria ortopedia, e de repente conhece o estágio, se interessa, aí a gente tem muita gente que se interessa por essa área. É uma área muito boa, muito gostosa de trabalhar, mas tem as suas dificuldades, né? Tem a questão do mercado de trabalho, o profissional ele tem que se especializar, né? Como você falou, eu sou especialista, isso é uma prova de título que é feito, uma prova que é feita para a obtenção desse título, que você precisa já ter uma certa experiência na área, já ter uma certa caminhada, conhecimento, faz a prova e você recebe essa titulação do conselho, juntamente com a associação que representa a classe, que no caso da fisioterapia respiratória, terapia intensiva e cardiovascular é a SOBRAFI. Então, assim, o primeiro passo é a formação, você sai da faculdade, buscar uma pós-graduação, um curso, e hoje a gente tem muito a questão da residência, que na época que eu comecei, estava começando a residência, e hoje a gente já tem isso bem estabelecido, vários programas de residência multiprofissional, em terapia intensiva, então esse é um uma caminho... forma também de se especializar nessa área, Exatamente, né, Léo? Eu acredito que seria a melhor forma de se especializar, ter uma especialização, que é uma especialização prática, então que o profissional ele vai ter tanto a teoria quanto a prática, a pegar a mão, vou colocar a mão na massa e pegar a mão que vai ajudar na sua trajetória. Perfeito. Então, assim, nada melhor do que a prática, né? Exatamente. Então, como é que é a vida do fisioterapeuta em terapia intensiva, Como então, é a rotina? Conta aí pra gente. Se preparem, então, para vocês que querem não é trabalhar com fácil, terapia exatamente, intensiva. não é fácil, por isso que tem que ser, a pessoa tem que gostar, e primeiro você tem que gostar muito e ter vontade daquilo, porque você vai ter que justamente se especializar, estudar, e você vai ter que estar disposto a ter a rotina do fisioterapeuta terapia intensiva, Então, a UTI, ela funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, obviamente, a gente vai ter que ter um plantonista, pelo menos, durante todo esse espaço de tempo. Então, vai ter plantão noturno, você vai ter plantão no feriado, vai ter plantão no Réveillon.
Então, assim, tem a parte gostosa do trabalho, do atendimento em si, a dinâmica da UTI é muito boa, mas tem esses poréns, então a pessoa tem que estar realmente disposta a ter esse tipo de rotina. Mas é isso, o profissional, ele vai ter uma certa quantidade de paciente que ele vai estar sob o cuidado dele, ele vai pegar o plantão, como a UTI, como eu falei, 24 horas, então é continuidade o tempo todo, então um fisioterapeuta pegando o plantão do outro fisioterapeuta, dando continuidade, então é uma área muito rica, porque você não vê um único perfil de paciente, né? Às vezes, ortopedia, você vai ver só, basicamente, ortopedia. É Então, na verdade. terapia intensiva, você vai ver o paciente ortopédico, você vai ver o paciente oncológico, vai ver o paciente neurológico, o paciente de respiratório, às vezes o paciente que é de outra área, mas que naquele momento vai precisar do enfoque de respiratório. Então, é um profissional que tem que estar antenado Com com todas certeza. as áreas, porque é uma área realmente bem complexa e completa, né? Com certeza, Léo, perfeita a sua fala. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre essa rotina, né? Porque às vezes a gente pensa, fisioterapia em terapia intensiva está sendo muito falada, inclusive hoje em dia. Daqui a pouco a Isso, gente vai muito. falar sobre a importância desse profissional. E as pessoas acham que são flores, e não é. Além da rotina de plantão, de às vezes não ter feriado, não ter Semana Santa, não ter Réveillon, é um desgaste emocional também muito Isso, é um grande ambiente de mesmo, muito né? estresse, né? Um ambiente de muito estresse, que você lida ali com o paciente grave. Lógico, tem aquele paciente que vai para uma monitorização, precisa mais de uma vigilância, mas tem muito paciente grave, muita situação de emergência, de intubação, de extubação, e que isso acaba que a pessoa se envolve, tem um estresse emocional, além do estresse físico, que às vezes você está em 2 hospitais, aí você sai de um plantão para de um para o Às vezes outro, aí vira a noite, emenda plantão, dobra, então é uma rotina fisicamente desgastante, e também muitas vezes emocionalmente desgastante. Então, perfeito. E quanto é bom, né, Léo, quando o paciente tem alta de uma UTI, né? com certeza. Então, assim, apesar dessas dificuldades, é muito gratificante. É uma área para quem gosta e para quem quer realmente que às vezes você sai de um plantão ali acabado, mas você sai satisfeito, né? Porque você conseguiu tirar um paciente às vezes de uma condição crítica, e ele agora está mais estável, progredindo por uma alta, e que ele vai dar continuidade à sua reabilitação, né? Pós alta da UTI ou alta da hospitalar. É muito gostoso. Léo, me fala uma coisa: qual a importância do fisioterapeuta dentro de uma unidade de terapia intensiva? A gente está vendo aí uma época, né, que a gente tem ouvido falar muito disso, e eu quero Isso. ouvir de você. Qual é a importância de ter um fisioterapeuta 24 horas, como você falou, dentro de uma unidade de terapia intensiva? Isso. A fisioterapia é extremamente importante, né, nessa recuperação do paciente. Então, é um ambiente em que a equipe multiprofissional ela realmente atua em conjunto, né? Então, você está numa clínica, até no hospital, na enfermaria, você tem a equipe multiprofissional, mas muitas vezes cada um atua mais ou menos na sua área. E na terapia intensiva a gente vê realmente essa atuação conjunta, e cada um fazendo o seu papel vai contribuir com que esse paciente tenha a sua melhora. Então, como eu falei, o paciente de terapia intensiva é um paciente bem complexo, que às vezes ele interna por uma cirurgia no joelho, mas que ele precisa de uma monitorização cardiovascular, ele precisa ter um cuidado com a questão respiratória. Então, é um profissional que ele vai atuar tanto na parte respiratória, de condicionamento cardiovascular, como que a gente fala a parte motora, né? A gente dividindo pela parte motora, que é o que a gente fala muito na mobilização precoce, evitar a imobilidade, evitar os efeitos da imobilidade, os efeitos deletérios da imobilidade. Então, fazer que esse indivíduo tenha uma progressão de atividade, uma progressão de mobilidade, tire ele do leito, fortaleça aquele músculo que ficou fraco por um internamento prolongado, às vezes uma polineropatia por conta de uso de sedação muito prolongado. Agora, na pandemia, a gente tem visto muito essa necessidade, primeiro, do cuidado respiratório. O paciente tem um problema respiratório importante, então o fisioterapeuta faz as técnicas respiratórias tanto para o paciente com ventilação espontânea, quanto quando ele está na ventilação mecânica, a necessidade de ajuste, monitorização da mecânica, posicionamento. Então, é um profissional que ele vai atuar tanto na parte respiratória, o foco cardiovascular, na questão de monitorização e de progressão, e também na parte, né, essencial nosso do movimento, que é a mobilização desse paciente.
Outro dia, Léo, eu vi uma foto que eu achei tão interessante, uma paciente entubada escovando os dentes. Então, trazer a parte funcional para dentro da terapia Exatamente. intensiva, né, Léo? Eu tenho visto muito isso e sei que você é um dos profissionais que levantam essa bandeira, né, de não pensar só em terapia intensiva como Exatamente. respiratória. E não é, gente. Como o professor Leonardo falou aí agora, é algo muito mais complexo, é algo que envolve tanto a parte motora quanto a parte respiratória e funcional, né? Então, eu acho isso uma coisa muito interessante de se falar para vocês estarem preparados para não querer só catarro, né, Léo? Com certeza. A evolução, né, o tempo, os estudos, o fisioterapeuta foi ocupando o seu papel na terapia intensiva, foi mostrando que é muito mais do que isso, né, que tem Com importância certeza. e que muda desfecho, muda prognóstico, muda tempo de internamento. Então, a fisioterapia bem feita, uma fisioterapia adequada, a gente consegue melhorar o paciente a ponto dele ter um tempo de internamento mais curto dentro da terapia intensiva, dentro do hospital. Então, a gente consegue, de fato, mobilizar esse paciente a ponto de mudar prognóstico, né? Isso Ou é seja, muito interessante. eu poderia mudar essa pergunta, ao invés de dizer a importância do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva, falar que ele é essencial, então, né? Não é nem Essencial, importante, ele é exatamente. essencial, né, Léo? Hoje, no pré-requisito, né, na própria RDC, que é uma norma regulamentadora da Anvisa, em relação a funcionamento das UTIs, o fisioterapeuta já está embutido como um profissional essencial. Grande Ainda vitória tem a essa. questão da quantidade de horas, né? O nacional é 18 horas por dia de obrigatório, então tem ainda essa lacuna, mas alguns estados já estão conseguindo colocar as 24 horas, que é uma tendência para ser nacional. Perfeito, perfeito, Léo. Léo, agora eu vou fazer duas perguntas em uma, tá? Como é que está o mercado de trabalho para esses profissionais especialistas, tá, gente? Eu não vou falar de especialistas aqui, porque realmente precisa de uma especialidade, precisa ter a expertise nessa área para conseguir um bom local no mercado de trabalho. Eu acho que Léo, enquanto gestor, ele pode até falar sobre isso também. Então, como é que está o mercado de trabalho para o fisioterapeuta que hoje é especialista em terapia intensiva? E mais ou menos quanto gira em torno a média salarial desse profissional? Certo. A questão, isso é importante que a Erika frisou em relação à questão do especialista, né? Não necessariamente o profissional que tem um título de especialista, mas aquele profissional que está buscando, está em busca desse título, que ele está se aperfeiçoando, fazendo uma residência, porque a gente tem dois tipos de profissional. Tem aquele profissional que vai para uma UTI como se fosse um bico, né, como se fosse uma oportunidade que surgiu, e aquele profissional que é o que a gente está conversando aqui, que é o profissional que quer ser um fisioterapeuta intensivista, que se dedica, que se especializa, que estuda. Então, e é esse profissional que faz essa diferença que a gente está aqui conversando. Então, é um mercado que, como todos, é um mercado que não é fácil, mas que hoje, em particular, a gente está em muita evidência, né? A questão da Covid, necessidade de ampliação das UTIs, e tem se mostrado a importância, né, da atuação do fisioterapeuta por conta da ventilação mecânica, da monitorização desses pacientes, que é muito importante, e também do pós-Covid, né? Então, o paciente às vezes fica muito tempo internado, sai com uma limitação funcional importante. Então, hoje tem se visto a importância do fisioterapeuta como um todo, mas em particular o de terapia intensiva, nesse papel de reabilitar, né, esse paciente desde o momento da ventilação mecânica, como na saída da prótese ventilatória. Então, é um profissional que está em evidência atualmente, e a gente tem tido dificuldade de encontrar esse profissional especialista. Então, apesar de ser um campo que é bem disputado, é um campo que às vezes parece estar saturado, mas a gente hoje tem visto que a gente até tem muitos profissionais na área, mas assim, profissionais capacitados, especialistas, e que são aqueles profissionais que a gente busca, isso tem sido difícil de encontrar, né? Ainda tem muita lacuna aí para a gente ter profissional, né, capacitado, especialista, que tem seu lugar ainda aí, tá esperando por vocês. Perfeito, Léo. E aí, assim, eu ia pedir essa dica já no final, que a gente ainda falta um tempinho aí
conversa. Mas já que você falou sobre isso agora, o que você, enquanto gestor, né, busca em um profissional, em um fisioterapeuta intensivista? O que ele precisa ter de diferencial? Porque, assim, eu acho que a técnica, mexer num ventilador, talvez todo mundo saiba, né? Ou quase todo mundo. Eu imagino que o que você está falando aí de um profissional capacitado seja algo além disso. E aí eu queria que você trouxesse para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, o que ele precisa ter, o que eu hoje quero ser fisioterapeuta intensivista, o que eu preciso ter de diferencial, qual é a dica que você me daria? Conheça a plataforma de estudos Sanar Saúde Mais e se prepare para as provas mais difíceis do país. Acesse sanarsaude.com e saiba mais. Assim, nunca é fácil nessa questão de gestão de pessoas você conseguir escolher a pessoa certa, né? Isso é muito relativo. Mas, assim, primeiro a gente busca em relação à formação profissional, né? Então, a depender do lugar e a depender da complexidade do hospital, da UTI, a gente tende, às vezes, a procurar o profissional que tem experiência, né? Mas para o profissional ter experiência, ele precisa ingressar no mercado. Então, se todos pensarem assim, nunca a gente vai ter aquele primeiro passo. Então, qual é o primeiro passo? A busca pela capacitação, né? Então, existem cursos formadores, cursos de extensão, que promovem tanto a teoria como a prática, tem os cursos de pós-graduação, e o que a gente mais foca, né, quando tem a oportunidade, é pegar o profissional que fez residência. Porque a residência é uma especialização que tem esse título de especialização, e é uma especialização prática, são 2 anos dentro da atuação, com 6.000 horas de trabalho. Então, assim, é um profissional que ele sai, às vezes, de uma graduação, direto para a residência, e quando ele sai da residência 2 anos depois, ele já está ali, essa parte, como você falou, a parte técnica, que não é a parte mais difícil, ele já sai, então ele já tem, não é só a parte do fazer, né? Você tem a experiência de avaliar uma situação, entender a situação, ter uma postura, então, postura de profissional realmente é muito importante, né? Hoje a gente olha muito para essa parte fora do profissional, assim, do técnico, né? Eu acho então, que até uma inteligência emocional, né, Léo? Porque dentro da unidade de terapia intensiva precisa ter muito equilíbrio emocional para lidar com as situações de emergência, de urgência. Trabalhar em equipe, então, aquele, às vezes, indivíduo que é um pouco mais egoísta, né, que a gente sente ali que é o melhor e que só ele não. Então, a gente precisa realmente de uma pessoa que esteja apta e esteja disposta a trabalhar em equipe, né, que não pense só em si. Então, tem toda essa questão fora do técnico que a gente tem que olhar, né? Então, a gente busca alinhar um pouquinho. O profissional que tem uma boa formação, e eu acho que a residência, dentre essas opções, são a que melhor capacita o profissional, e, por outro lado, parte que não é diretamente ligada à profissão, mas que é do caráter, da postura, né, do perfil do paciente, do profissional, para aquela instituição que você está fazendo a seleção. Perfeito, Léo, show de bola, excelente dica. E aí, agora eu queria que você dissesse para a gente, primeiro, quais foram os seus maiores desafios? Deixa eu só responder outra pergunta que você tinha perguntado, que era em relação à remuneração. Verdade, Então, é parte importantíssima. em relação à remuneração. Isso varia muito de região, né? Tem regiões do país que a média salarial é mais alta, outros que a média salarial é mais baixa. O fisioterapeuta ele tem um piso salarial que está em torno de R$ 2.400, né? E até busquei em relação à média salarial da parte de terapia intensiva e hospitalar, está em torno de 2.700 e poucos reais. Mas a depender da praça, você 30 horas, tem geralmente, né, Léo? 30 horas semanais, geralmente em torno de 10 a 12 plantões, né, no mês, mais uma carga horária de 30 horas semanais. O piso está em torno de 2.450, mais ou menos, e a média salarial geral está em torno de 2.700 e alguma coisa. Mas tem locais que pagam acima de R$ 4.000, R$ 5.000, como tem, né, lugares que realmente ainda estão pagando o piso, né? E a gente tem todo tipo de regime, né, de contratação. Tem locais que trabalham como CLT, tem locais que trabalham como pessoa jurídica, né, o terceirizado. Então a gente tem também essa variação.
Perfeito, Léo, excelente. Acho que está tirando bastante dúvidas aí da galera que está assistindo, viu? Léo, eu queria saber dos desafios. Quais são os principais desafios? Se você pudesse assim, enumerar três desafios principais para esse fisioterapeuta que quer ingressar e que já está também, né, nessa carreira de fisioterapeuta intensivista. Um deles é o foco. Acho que o fisioterapeuta, às vezes, perde um pouco o foco da sua atuação. Então, quem quer essa área de terapia intensiva tem que ter esse foco, essa vontade de estar trabalhando nessa área e não se acomodar, né? Fazer cursos, ir para congressos, se atualizar, estudar. A gente não pode parar no tempo, né? Então, isso é uma dica, né? Um desafio é esse, de não parar no tempo, não se acomodar, né? Então, e aí a pandemia mostrou isso, né? Que quem estava acomodado teve que, de uma forma ou de outra, se chacoalhar ali, porque senão não ia conseguir dar conta do recado, né? Então, acho que um desafio é esse. E assim, eu acho que apesar de a gente estar a sociedade tem visto mais a fisioterapia, eu acho que a fisioterapia ainda tem muito que se mostrar, né? Então, a gente precisa, de fato, mostrar o que a fisioterapia é capaz, o que a fisioterapia faz, para que essa valorização profissional, né, aconteça também pela sociedade, né? Os fisioterapeutas já se valorizam, então tem que ter sempre a união da classe, né, politização da fisioterapia, para que a gente consiga melhorar os nossos direitos e as nossos desejos, mas acho que a gente também tem ainda um papel aí, um desafio, que não é necessariamente para o profissional que está entrando, que está mais da fisioterapia em si, de mostrar o seu papel, né, que é tão importante, e que a partir do momento que a sociedade conseguir começar a valorizar mais a fisioterapia, a gente vai, né, quem sabe, galgar outras etapas, a melhora de condição salarial, melhora de condições de trabalho, né, dimensionamento, às vezes, de profissional por paciente, que em alguns lugares, às vezes, são excedentes, então a gente tem que ter essa movimentação. Perfeito. E em relação ao trabalho em si, acho que a fisioterapia está muito mais embasado cientificamente, né? Então isso também é um desafio para a gente, cada dia que passa, a gente poder ter mais respaldo científico, né, para que nossas ações sejam realmente bem documentadas e que tenham justamente esse respaldo para que a gente possa dar continuidade e fazer realmente o que tem, que seja, né, seja baseado em evidência e que a gente tenha fundamento para estar usando. Então, eu acho que ficaria com esses desafios. O desafio 2 e o 3, eles estão muito interligados, né, Léo? Eu acho que a gente só vai conseguir ser valorizado enquanto profissional essencial mesmo, citados nos jornais e todas as redes de comunicação como aquele profissional que faz a diferença, se a gente se mostrar. E hoje a gente se mostra a partir da ciência, né? Então, eu acho que o desafio 2 e o 3 estão bem interligados. E o profissional é a questão do especialista, né? O profissional focado, que faz o bom trabalho, esse é o que consegue valorizar o profissional. Aquele que faz o beabá, né? Aquele que faz ali o básicozinho, a gente não tem, né? Não vai ser o profissional que vai conseguir fazer que a nossa profissão seja valorizada, que a nossa atuação seja valorizada. Então, é a necessidade da formação, para que a gente faça uma conduta bem feita, a gente consiga provar que nossas condutas têm o resultado que a gente, né, diz que tem, e com isso, como a gente falou, no final das contas, eu acho que todo mundo vai entender a importância e vai, a partir daí, a gente conseguir a nossa valorização. Com certeza. Resumindo isso, minha gente, tem gente que pensa que saiu da graduação e fala, que bom, agora parou de estudar. Ixi, agora... Já estou empregado, já estou aqui em dois hospitais bons e agora é só tocar o barco. Não. De nada, é agora que começa, né, Léo? Exatamente. Léo, eu imagino que sejam expectativas muito boas e eu quero ouvir de você quais são as principais perspectivas, expectativas dentro da área da fisioterapia em unidade de terapia intensiva. Eu acho que as perspectivas são boas, né? Então, a gente está nessa batalha aí sempre de valorização, mas, assim,
a gente tem tido um aumento, né, de leitos de terapia intensiva, estamos tendo surgimento de novas unidades hospitalares, então, assim, é uma área que está em expansão, né? Então, eu vejo que não é um mercado que já está saturado, por exemplo, então sempre vai estar tendo essa renovação, ampliação de leitos, né, e aí modernização das UTIs, então o nosso lugar, eu acho que está bem definido e que a gente vai estar sempre sendo necessário, e com isso que a gente falou, né, sempre buscando as evidências e tudo mais, a gente vai estar melhorando o nosso papel dentro da UTI. Ou seja, se alguém hoje quiser entrar nessa área de terapia intensiva, tem espaço. Tem espaço. E principalmente para aquele que quer se dedicar, que faz uma boa formação e que foca nisso na sua vida profissional, né, na sua carreira. Então, esse profissional ainda tem muito lugar para ele. Perfeito, Léo. Ô, Léo, me conta aí agora alguma coisa nesses 15 anos de terapia intensiva, uma situação assim inusitada que você viveu, obviamente que você possa contar, né, não ferindo as questões éticas, mas alguma situação assim inusitada que você precisou ou se superar, ou foi uma situação engraçada, enfim, alguma situação que você queira contar pra gente. E aí você me pegou, né, parar aqui para pensar. Pense, agora pense numa coisa bem legal, para todo mundo se estimular com essa situação. Não sei se seria isso que está pensando, mas, por exemplo, essa questão de ser gratificante, né, o trabalho, né? Então, assim, quando você tem esse reconhecimento da família, tem o reconhecimento do paciente, você, né, por algum motivo, na sua atuação, você fez o diferencial na vida desse paciente, e aí depois a gente tem esse feedback, né? Então, isso é muito interessante, isso tem acontecido muito, a cada dia que passa, a gente sente essa valorização, e teve um fato que marcou nesse sentido, que no SN, né, que é o serviço noturno, plantão noturno, uma vez na UTI, tinha uma paciente que na época, ela era estudante de fisioterapia, e não lembro assim a condição, qual era o diagnóstico dela, mas ela estava em ventilação mecânica, tracostomizada, e ela ficava num leito assim no cantinho da UTI, né, um leito de isolamento, e ela tinha muita dificuldade para dormir. Medo, ela já estava lúcida, mas estava em ventilação mecânica, tracostomizada e sozinha de noite, então ela tinha muito medo. E aí, assim, às vezes você chega lá e você está no quarto do paciente, aí você começa a conversar e faz aqui uma mobilização, uma massagem no pé, e aí terminou que ela dormiu. Enfim, aí, mas eu não lembrava. E aí foi num simpósio que a gente teve nesse mesmo hospital, que na época que ela tinha sido internada, depois de vários anos depois, ela já era fisioterapeuta, já voltou como fisioterapeuta, e ela fez esse depoimento lá, que, tipo, elogiando o serviço e que tinha marcado muito para ela esse momento, que nos SNs eu ia lá conversar com ela, pegava no pé dela, uma massagem, e ela dormia, e ela se sentia acolhida. Então, assim, uma coisa que me marcou, eu sempre lembro dessa história, que às vezes não está tão relacionado diretamente com a minha assistência, não foi uma conduta fisioterapêutica que eu fiz Não, diretamente, mas é mais essa questão do cuidado, de você estar ali pensando no paciente. Então, né, a UTI é um ambiente que você é mais do que fisioterapeuta, né? Você está ali para estar do lado do paciente, então é bem gratificante. Me emocionei, Léo, aqui para nós, me emocionei aqui para nós e para todo mundo que está ouvindo, né? Me emocionei com essa história. Eu acho que são esses gestos, esses pequenos, grandes gestos que fazem a diferença, né, na vida de um paciente. Então, com certeza, você marcou a vida dessa paciente, por quê? Porque você fez o a mais, né? É aquilo que a gente está conversando. Você não chegou lá, mexeu no ventilador, deu boa noite e foi embora. Você fez o a mais para ela. Então, só tenho a te parabenizar por isso. Estou emocionadíssima aqui. Parabéns. E, Léo, para finalizar, eu quero que você fale para a galera que está ouvindo a gente, assistindo a gente, o que você diria hoje? Ó, eu, Érica, quero ser fisioterapeuta intensivista. Eu começo por onde? Se você quiser, Érica, você está empregada no meu serviço na hora. Mas o aluno que está saindo da faculdade, né, eu acho que às vezes sai um pouco perdido, às vezes a faculdade não tinha muito estágio,
o estágio é insuficiente, então, assim, ele sai muito realmente ainda verde, não é um profissional que já esteja capacitado para uma terapia intensiva, né? Então, primeira seria uma residência, eu acho que seria o foco. Então, às vezes ele sai, não passou, eu acho que não vai ficar um ano sem e desistir, eu acho que quem quer na área, eu acho que tem que tentar de novo, não vai ficar parado esse um ano, mas focar na residência, eu acho que é o principal. Existem hoje alguns cursos de extensão que são práticos, então são cursos também interessantes, porque a gente precisa ter a prática, então nesses cursos você tem uma teoria associada à prática, né? E em paralelo nós temos a especialização lato sensu, que é a pós-teórica, né? Que algumas dessas pós-graduação também tem uma parte prática, então se tiver a oportunidade de, após que escolher, tiver essa parte prática também, já é algo a mais, mas dentro da formação, a residência seria o foco, né, para que esse profissional deslanche mais fácil na sua carreira profissional. Perfeito, Léo. Gente, eu já saí aqui desse podcast com emprego garantido, então é isso. Léo, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom conversar com você. Eu tenho certeza que esclareceu assim a dúvida de muitas pessoas. Aquela pessoa que pensava, eu não sei se eu quero trabalhar em terapia intensiva, não sei se vou, não sei se não vou. Eu acho que hoje você trouxe muita clareza na sua fala e com certeza pode ajudar muita gente que estava com essa dúvida e estimular aqueles que já têm a certeza que querem trabalhar com a fisioterapia intensivista. Então, Léo, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Pode falar aí o que você quiser para a galera. E é isso, galera. Agradeço, Érica, a oportunidade de estar aqui falando. Sempre que precisar, pode contar com a gente. E é isso, acho que é uma área que é muito rica, muito boa. Eu gosto muito da área, então não me vejo fora da área, né? Até já desenvolvi outras atividades fora da área, mas nunca saí da área, né? Então sempre a gente fica ali, como a gente chama, uma cachaça nossa, né? De não querer sair, porque realmente é um ambiente muito, apesar do peso, né, emocional e tudo mais, mas é um ambiente muito gostoso de trabalhar. E quando a gente gosta do que faz, se dedica, as coisas acontecem. Então, quem quer realmente na área é focar na formação, não desistir. Começa, às vezes, com um hospital de menor porte, faz o seu trabalho bem feito, se mostra, vai para um evento, estuda, e as coisas, aos poucos, vão acontecendo. E aí, o bom profissional, a gente sempre vai ter lugar para ele. Perfeito, Léo. Muito obrigada. Galera, um beijo. Quer se despedir, Léo, da galera? Tchau, pessoal. Um beijo, abraço para vocês aí e até a próxima. Até o próximo episódio, gente. Beijo. Gostou desse conteúdo do nosso podcast? Você pode ver esse e vários outros conteúdos relacionados à carreira no link que está na descrição desse vídeo. Você pode escolher a sua plataforma favorita de áudio e consumir diversos outros conteúdos. Mas, se preferir continuar aqui no YouTube, inscreva-se no nosso canal e consuma vários outros conteúdos gratuitos com o selo de qualidade Sanar Saúde.